Boa tarde a todos. Novamente, estamos iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós iniciaremos o capítulo 12, Transtornos Contemporâneos, que é subdividido em 3 itens: a perda do si, a ausência de alegria e impulsos doentios perversos. Hoje nós iremos tratar mais de alguns aspectos do capítulo referente à perda do si. Vamos então para a nossa introdução, comentando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É um trecho que está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Separamos esse trecho. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor supremo, sublime, aliás. Vamos assim fazer algumas observações deste trecho da mensagem para fazer uma conexão com o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Emmanuel aqui é bem claro e taxativo. Todo discípulo do Evangelho, mas é todo, precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Quer dizer que mesmo vivendo na época atual, sem as perseguições que os primeiros cristãos passaram, colocando sua vida física em risco, perdendo todos os bens, nos dias atuais, Emmanuel se refere a nós, precisaremos de muita coragem, na medida em que de fato quisermos ser seguidores do Cristo. Coragem, mas veja só para quê? Para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Redenção aqui percebemos como libertação de si mesmo. A questão é essa, é que nós trazemos uma bagagem, um material de experiências reencarnatórias que estiveram de uma forma impactante afastada das leis divinas, estabelecendo vícios, hábitos e desequilíbrios, cuja principal vítima fomos nós mesmos. E agora, para nos abrirmos ao trabalho de libertação desse passado, Emmanuel nos diz que nós precisaremos de coragem. Não apenas vontade, mas coragem. Face os apegos estabelecidos na nossa mente, no nosso psiquismo, e aonde, normalmente, há todo um campo de participação de espíritos desequilibrados que compartilharam conosco essas experiências, as quais nós precisaremos de redobrado esforço para nos libertar. Mas também não só isso. Um mundo onde predomina de forma cada vez mais intensa o materialismo, o imediatismo, e que facultam o retorno aos antigos vícios e desequilíbrios que já passamos. São por essas razões que Emmanuel diz que é preciso coragem. E ele continua: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Essas armaduras da fé são constituídas a partir dos esclarecimentos, da iluminação do nosso entendimento, pela revelação
colocada pela doutrina espírita, que traz a essência do Evangelho do Cristo para os nossos dias e que, a partir daí, abre um campo de interação que não estávamos acostumados. E por isso, mesmo tendo o esclarecimento, a fé não se estabelece fácil, porque essa fé vai de encontro a tudo aquilo que antes nós acreditávamos. E continuando, Emmanuel diz, fechando esse entendimento, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Esse revestimento indispensável é para que, de fato, tenhamos estabelecido em nós mesmos novos patamares de identificação e de vida. Agora, tendo por ligação efetiva o trabalho de libertação do Evangelho do Cristo em nós mesmos. Então, quando ele diz que é indispensável, é porque sem o trabalho da vivência, sem o esforço da prática, nós não conseguiremos ressignificar o nosso passado de erros e de escravidões. Bom, vamos então para o início do nosso estudo Perda do Si, do livro Amor, Imbatível Amor. No livro O Despertar da Consciência, aliás, o Ser Consciente, que já andamos estudando aqui, a questão relativa ao Si, que é o eu profundo, que é a nossa identificação maior com a espiritualidade sublime, o Cristo interno, já foi abordado em alguns capítulos. Inclusive, no nosso canal no YouTube, você pode encontrar diversos vídeos de estudo do livro Ser Consciente. Mas Joana sempre retorna em diversas obras da série psicológica a abordar determinados temas, colocando outros enfoques, outros aspectos, como esses que nós iremos compartilhar nessa tarde. E ela começa dizendo o seguinte: o ser humano é, na sua essência, um animal social, programado para viver em grupo, através do qual mais facilmente pode desenvolver os sentimentos, transformar os instintos primitivos em razão, ascendendo emocionalmente até atingir o patamar da intuição. Então, a nossa essência é de viver em comunidade. Nós somos animais sociais. E no último aspecto que Joana aqui se refere, até atingir o patamar da intuição, como ela coloca em diversas obras, a respeito do homem do futuro, e ela faz menção, por exemplo, denominando que o homem do futuro será o homem psi, não será o homem mediúnico, será o homem psi. Psi como? Que estará trabalhando de uma forma cada vez mais intensa a percepção da intuição e da interação com a realidade espiritual da vida. Prossigamos. Quando isso não ocorre, quando não vai se dando esse processo natural na caminhada evolutiva, não possuindo resistências morais em desenvolvimento, nem maturidade psicológica, torna-se massificado pelas conquistas tecnológicas, pela mídia insensível, entre outros aspectos do materialismo moderno. Então, quando não vai se dando
esse desenvolvimento evolutivo natural, o homem, como sobretudo nos dias atuais nós vemos muito isso, se massifica. Perde até certo ponto sua individualidade e passa a ser, como popularmente se diz, Maria vai com as outras. Não percebe e não se identifica como espírito. E, na verdade, a mídia, o desenvolvimento da tecnologia nessa área apenas ampliou e intensificou essa percepção de sentido coletivo, substituindo a individualidade do ser. Desaparecendo no volume da sociedade, confundido com todos, sem possibilidades de iniciativa pessoal, de autorrealização, de identificação dos objetivos essenciais da existência humana, ocorrendo-lhe a perda do si. Essa perda do si não é que o si desapareça. Ele fica subjugado e submetido aos impositivos do materialismo a que o homem se identifica. E isso tem acontecido de uma forma cada vez mais devastadora nos dias em que vivemos. Se nós, por exemplo, analisarmos os impactos que a pandemia do coronavírus tem realizado, em grande parte da população, infelizmente nós ainda vemos isso no Brasil, afoga-se numa busca desenfreada de satisfações individuais projetadas por grupos, né, que muitas vezes estabelecem festas clandestinas, procuram, de certo modo, expressar desequilíbrios nas várias áreas do comportamento humano, totalmente alienada dos impactos de sofrimento, de morte, de dor que tem atingido tantas famílias. Por trás dessas pessoas que agem assim está essa perda do si. Na verdade, é como se elas não se vissem como pessoas, se vissem como animais de grupo, agindo de uma forma massificada, onde não param para pensar e refletir nas atitudes e ações que tomam. Voltando aqui o texto, desaparecendo no volume da sociedade, confundido com todos, sem possibilidade de iniciativa pessoal. Todo esse conjunto de situações levam à ocorrência da perda do si. Sem opção, porque desidentificado com o si, o ego, atormentado e inseguro, sucumbe pela indiferença ao assumir atitudes excêntricas como necessidade de autoafirmação. É um retrato daquilo que há pouco citamos de exemplo. A pessoa acha, entre aspas, que só vai se sentir bem se integrar-se, e diríamos até mesmo desintegrar-se em ações de grupo totalmente alienadas da realidade em que a sociedade atualmente está. E, como o texto aqui ainda diz, sucumbe pela indiferença ao assumir atitudes excêntricas. Tem atitude mais excêntrica e desequilibrada do que participar de festas e de grupos sem qualquer recursos de proteções efetivas para a contaminação do coronavírus, como tem acontecido muito? Todas essas pessoas aí são exemplos
dessa situação que nós estamos estudando aqui, da perda do si. A sociedade agita-se em torno do sucesso, em razão do ilusório poder que ele proporciona e por decorrência de raciocínios que não correspondem à realidade, tais como a aquisição da paz, vitória sobre impedimentos e a ausência de problemas. Então, essa agitação profundamente vinculada ao materialismo predominante na sociedade em que vivemos, levam as pessoas à ilusão do poder, do dinheiro, do aproveitamento de circunstâncias e de situações totalmente desvinculadas com a realidade da vida que estão tendo agora. E com isso perdendo, normalmente, paz, surgindo desequilíbrios e doenças, consequentemente. Isso tudo como resultado desse sufoco que os valores espirituais têm tido pelo desenvolvimento ostensivo dessa projeção do materialismo que a sociedade atualmente compartilha com todos. O êxito veste exteriormente o indivíduo, sem modificar por dentro, nem conceder-lhe plenitude. Trata-se de um objetivo que se pode também se transformar em mecanismo de fuga dos conflitos. Exatamente é o que normalmente acontece. As pessoas que se entregam de forma desequilibrada na busca do prazer, na exorbitância das emoções em descontrole, expressam uma fuga dos conflitos internos que não conseguiram resolver, principalmente por estarem desvinculadas dos valores essenciais da vida, que são aqueles de ordem espiritual. Não raro, ao conseguir-se o êxito, depara-se com o vazio interior, a desmotivação, o tédio. São comuns os biótipos de sucesso que se apresentam frustrados, magoados com a vida, sucumbindo em depressão. Aqueles que conseguem destaque e êxito no campo do materialismo e, muitas vezes, do poder que o dinheiro dá, deparam-se com o vazio interior, com a desmotivação, com o tédio. São comuns os biótipos de sucesso que se apresentam frustrados. São os quadros graves de depressão que surgem naqueles cuja aparência da vida tudo parece sorrir, mas internamente a pessoa está vazia e profundamente conflitada. Na perda do si, efeito da vida moderna, o indivíduo frustra-se, ficando atrás daqueles que brilham, consumindo-lhes o sucesso, ao tempo que os ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito. Então junta-se aquelas massas imensas de fãs, cultuadores do sucesso de determinados astros, aonde o destaque e a relevância que o seu astro tem, de maneira nenhuma impede a ausência de valores e a frustração íntima que vai se estabelecendo dentro dessas pessoas. Uma
vida saudável não naufraga na perda do si, por estabelecer os seus próprios ideais expressos em uma conduta harmônica dentro das diretrizes do socialmente aceito e caracterizado pela autoconsciência. Então, na verdade, aqui Joana entra a comentar conosco os aspectos daqueles que, percebendo esses valores nocivos compartilhados no materialismo, busca, ao estabelecer prioridades no campo do autoconhecimento, do autoencontro, da espiritualização, a superação dessa perda do si que a grande maioria, envolvida pelo imediatismo da vida, vem a curtir. E aqui Joana diz, por estabelecer os seus próprios ideais, expresse uma conduta harmônica dentro das diretrizes do socialmente aceito. E aí é o que é mais importante, caracterizado pela autoconsciência. É a consciência do si, a sua própria individualidade preservada, é o resultado daquelas pessoas que, em vez de assumir o comportamento de grupo, ou chamado comportamento de rebanho, procura analisar consigo mesma o que aquele grupo, o que aquelas pessoas estão querendo e o que vão conseguir, preservando a sua individualidade e, normalmente, não se identificando com esse comportamento de grupo. O sucesso exterior não prescinde daquele interno, que decorre da perfeita assimilação dos objetivos existenciais e dos interesses pessoais. Então não se pode buscar sucesso material sabotando o trabalho íntimo e espiritual que nós somos chamados a realizar. É preciso, e isso a doutrina espírita nos dá excelentes instrumentos, é preciso trabalhar a harmonia mental, emocional, espiritual, para a partir daí e, consequentemente, lograr êxito no campo material em que o espírito atua. Mas agora sim, um êxito que não sabota os valores internos. Enquanto o indivíduo na massa desaparece, aquele que é feliz se destaca, irradia poder, prazer e alegria. Pode não ter valores materiais que despertem ambições, mas são ricos de saúde moral, de paz e de equilíbrio. Então, enquanto o indivíduo que deixa se levar pelo materialismo e pelas identificações de massa, perdendo a sua individualidade, como aqui Joana coloca, desaparece, aquele que de fato estabelece nos valores internos e na sua espiritualização prioridade, ele é feliz, ele irradia poder, prazer e alegria. Às vezes não tendo valores materiais que despertem ambições, mas vivendo profundamente equilibrado consigo mesmo. Esse é o último slide do nosso estudo dessa tarde. A autorrealização é como um processo de autoconquista e de alosuperação, no qual se harmonizam os sentimentos, a razão e as aspirações. Então, o objetivo maior na autorrealização é a percepção que ela vai se dando naturalmente quando nós conseguimos, primeiramente, estabelecer equilíbrio e controle no nosso campo interno.
caracterizando a autoconquista. E aqui Joana faz menção a uma palavra não muito comum, e de alossuperação, de superação elevada, de superação espiritual, no qual se harmonizam sentimentos, a razão e as aspirações. É claro que esse campo de integração de sentimento, razão e aspiração, nós logramos alcançar pela compreensão dos aspectos espirituais da vida revelados a nós pela doutrina espírita. É por isso que na grande sustentação, no despertamento do si, do eu profundo, há de ter por alicerce já estabelecido o entendimento e a compreensão dos objetivos espirituais da vida. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essa informação. Esse estudo depois estará no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde a todos.